o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Para nós iniciarmos o nosso momento de estudo, vamos fazer a leitura da nossa página de preparação do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. Vamos ler a página Oração. Ore, ore, ore. Proclame com toda a força que puder a sua união com Deus. Entregue-se de corpo e alma a Ele. Faça o seu pensamento ir ao mais alto, ao mais profundo, ao mais vibrante e o seu coração amar ardentemente. Sinta que uma energia robusta percorre-lhe o cérebro, as veias, as células, tudo. Fale que ama, que tem fé, que a saúde preenche-lhe o corpo, que está numa imensa paz, que nada faz você afastar-se do que é justo, positivo e belo. O vibrar positivo afasta as más influências. Então, que nós possamos, neste momento, pedir a Jesus e a Deus, nosso Pai, que esse nosso encontro da noite de hoje seja um momento de bastante proveito. Que o amor de Jesus e a misericórdia do nosso Divino Pai estejam presentes em nosso ambiente, onde quer que todos estejam, que possam receber essa mensagem e refletir sobre ela, que possamos estudar o Evangelho nesta noite e possamos trazer para nós essa reflexão, colocando-a no nosso cotidiano e aproveitando o máximo desse ensinamento. Que assim, querido Jesus, possamos iniciar este nosso momento de estudo e reflexão. Em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21, os itens 4 e 5, missão dos profetas e prodígio dos falsos profetas. E vamos tentar discorrer sobre o assunto da melhor forma possível, tá? Tentando entender a missão dos profetas, quem são os profetas e quem são esses falsos profetas e o que eles fazem e qual o seu comprometimento e por que nós precisamos nos preocupar em saber quem são eles e o que eles fazem. E antes da gente propriamente entrar no Evangelho, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Vamos lá na questão 624. E a questão 624 é essa. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta é a seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, essa é a característica, ou essas são as características do verdadeiro profeta, que Kardec quis saber e trouxe para a gente. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que fala sobre a missão dos profetas, diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas.
No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Esse é um trecho do item 4, tá? Então, aqui, né, atribui-se aos profetas comumente esse dom de adivinhar o futuro. E aqui, Kardec, os espíritos dizem para Kardec que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Esse homem de bem, inspirado por Deus, ele tinha um objetivo. Ele teve um objetivo, todos os que vieram aqui, que passaram pela Terra e ainda, né, a humanidade não prescinde deles, evidentemente, né? E eles têm essa ligação com o plano divino. Serem homens de bem, terem essa inspiração divina, estarem a serviço do bem, estarem a serviço do plano espiritual superior, serem inspirados pelo divino, tá? E ao longo dos tempos, Deus enviou esses emissários à Terra, né, responsáveis por transmitir as suas mensagens, seus ensinamentos de grande valor. Qual o objetivo? O crescimento da humanidade, dar esse suporte, esse empurrão aí para a humanidade. Por quê? Encarnamos num planeta que está em andamento, né? De provas e expiações. E aquelas pessoas, todos os espíritos que encarnam no planeta de provas e expiações, com o objetivo de progredir, eles precisam desse auxílio, desse suporte. Então, Deus nunca nos desamparou e Ele sempre enviou entre esses homens, esses emissários que já estavam mais evoluídos moralmente, que já estavam mais voltados para o bem, com esse objetivo. Mas quem eram esses profetas? Quem eram esses emissários? Eram esses médiuns, eram esses sensitivos, eram esses que estavam ligados e prontos para receber as mensagens e passar com maior fidelidade. Porque Deus não se serviria da boca de um mentiroso, de alguém que não estivesse em condições para fazê-lo. Não é? Então, eles serviram a Deus dando testemunho dessa mediunidade inspirada. O Antigo Testamento nos mostrou alguns desses profetas, nomeou, né, nas suas narrações, nomeou os profetas maiores e os profetas menores, que quando a gente não pesquisa, não toma conhecimento, a gente fica imaginando a profeta maior porque era mais importante ou porque a sua profecia era mais importante. Não.
e profeta menor é porque também ele era menos evoluído. Não, não tem a ver, tem a ver com a extensão dos livros deles, tá? Dos livros de suas profecias, é essa a ideia, tá? Então os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os menores, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Zacarias, Malaquias, entre os outros 12 listados como os profetas menores. E aí, se quisermos saber da vida deles, vamos pesquisar, vamos ler lá na Bíblia, vamos ler esses textos bíblicos mostrando, que mostram como é que eles viviam, quem eles eram e o que são as profecias. Aqui no livro, no Evangelho, diz assim: profecia e predição se tornaram sinônimas, né? As palavras se tornaram sinônimas. E aqui nós podemos dizer que profecia seria a predição do futuro, ou seja, dos fatos que ainda estão por vir, por acontecer. O que era desconhecido do vulgo, da grande massa. O profeta estaria sempre à frente do seu tempo, sempre dando, vamos dizer, dando orientações, dando as dicas, dando as chamadas de coisas que poderiam acontecer, que viriam a acontecer no futuro. Mas essas coisas já estavam fundamentadas em atitudes passadas também, né? E algumas pessoas tinham medo das profecias, e algumas ainda têm medo das profecias, mas as profecias que são as verdadeiras profecias, elas são faróis. As profecias, elas são faróis, elas são esclarecimentos, então não há por que temer. As profecias não são agouros, nunca foram agouros. As revelações do que é divino, a interpretação daquilo que é divino e do que não era entendido pelo homem, não traz um agouro, não traz malignidade. Ela traz esclarecimento. Mas a grande massa ainda teme e fica na ignorância e aceita interpretações equivocadas, interpretações fantasiosas de muitos, né? Se a profecia ela é um farol para o esclarecimento, ela só pode ter esse objetivo positivo. E aí nós podemos reafirmar que o profeta, ele vai ter essa característica do homem ligado ao bem, daquele que é ligado ao bem. E quando eu falo homem, eu falo do espírito encarnado, né? Homem ou mulher, tá? Vai ser aquele ligado ao bem. Aquele que vai estar em comunhão com as leis divinas, que vai se preocupar em passar a mensagem fidedigna dos ensinamentos das leis divinas, para o crescimento da humanidade, para esclarecer a humanidade, não para confundir, e não para deixar a humanidade com medo, não para deixar o homem com medo, mas para deixar o homem para clarear a mente do homem, para fazer o homem entender e viver melhor. E aí, esse espírito, né, que é o espírito que já vai estar comprometido com o bem,
ele vai vivenciar isso naturalmente. Mas ele não vai se declarar profeta. Ele vai ser reconhecido como tal. Ele vai ser reconhecido como tal. Ele não precisa se declarar como profeta. O outro é que o declara como profeta, porque reconhece nele, pelas suas palavras, pelos seus atos, que ele é um homem de bem, que ele é um homem voltado para o bem. Mas esses profetas, eles não existiram só, não foram só aqueles dos textos que estão nomeados nos textos bíblicos. Deus enviou esses homens, esses espíritos, em todos os ambientes, em todas os lugares, né? Aqui, alguns nem ligados a nenhum segmento religioso. Então, vários transitaram pelo planeta com essa incumbência de vaticinar para o bem da humanidade, para o crescimento da humanidade, para ser essa alavanca, para mostrar que a humanidade tinha um futuro brilhante a seguir, a alcançar, mostrar possibilidades de tirar a humanidade daquele estágio animalizado, daquele estado bestializado. Então, com a ajuda desses espíritos ligados ao bem e que não necessariamente estariam ligados a um segmento religioso, a humanidade caminhou. A humanidade caminhou, conseguiu se posicionar por determinados caminhos e cresceu. E saiu da bestialidade. Em muitos casos. Então, esse plano divino de inserir esses sensitivos, esses homens, né? Esses seres de sensibilidade, esses médiuns inspirados na humanidade, com esse objetivo, esse plano, é um plano da misericórdia divina, que nunca nos deixou sozinhos à deriva. Sempre estivemos monitorados. Sempre estivemos com esse sistema de monitoria, com esses porta-vozes do divino para nos ajudar a progredir. E precisamos sempre agradecer essas benditas oportunidades. Mas sabemos que nem sempre foi assim. Se tivemos esses faróis que nos guiaram, que nos tiraram da cegueira, em todos os setores, né? Poderiam ser lideranças políticas, poderiam ser lideranças religiosas, poderiam ser lideranças, poderia ser na ciência, poderia ser em qualquer outro ambiente, mas que conseguiu tirar
nos tirar das trevas e nos fazer progredir. Porque o objetivo é esse, o objetivo é o objetivo positivo, o objetivo sempre positivo. Mas sabemos que nesse caminhar da história da humanidade não foi sempre assim. Então, nem sempre aqueles que tiveram a oportunidade de estar em posições de liderança, de guias, de tutores, muitos se aproveitaram e se arvoraram dessas posições para atuar como os falsos profetas. E muitos tinham mediunidade também. Tinham essa capacidade mediúnica. E aí, inspirados, mas não inspirados como os profetas legítimos e fidedignos, mas inspirados por outras fontes, começam a lançar as suas falácias. E aí começam a encontrar eco, e essas falácias começam a encontrar eco nos corações e nas mentes que estão comungando com aquele mesmo pensamento, que ainda se comprazem com aquela ideia, com aquele sentimento. Mas o que é uma falácia? Uma falácia é uma ideia transmitida que em princípio parece ser uma verdade, mas que está fundamentada em equívocos, em erros, em coisas absurdas também. Por exemplo, uma falácia é... Agora eu vou ganhar simpatia masculina, hein? Uma falácia é: nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Já ouviram isso direto? Nenhum homem presta. Então, entre o público feminino se ouve muito essa frase: nenhum homem presta. É uma falácia. O que é esta falácia? Esta falácia oriunda de uma experiência ruim vivenciada com um homem. Alguém experimentou uma vivência altamente negativa e isso se tornou uma verdade para ela, e ela expressa essa verdade. E aí encontra eco em um outro coraçãozinho ferido. E aí encontra eco no segundo, no terceiro, no quinto, no 10º, no 100º, e aí reúne 200 corações, 2.000 corações, 20.000, 2 milhões de corações femininos, 30 milhões de corações femininos. $50 milhões de corações, e vai aumentando o número de corações femininos que foram destruídos, amargurados, feridos por um homem.
Essa ideia encontrou eco e se manteve o quê? Como verdadeira para esses corações. Mas ela é fundamentada num equívoco. Nenhum homem presta, isso é uma verdade? Não, não é. Isso é uma falácia. Então, aqui está um exemplo de uma falácia, tá? Então, esses que são os nossos falsos profetas, eles vão se servir dessas falácias e vão encontrar eco, vão encontrar apoio nesses corações e nessas mentes que vão absorver essas falácias como verdade. Por quê? Porque ainda se comprazem ou com um preconceito, ou com fantasias, porque os falsos profetas podem incutir ideias absurdas, fantasiosas, preconceituosas, supremacistas, violentas, e aí podem enganar, explorar economicamente, socialmente, e por aí vai. Eles vão impressionar os incautos, os impressionáveis, os carentes. Esses todos vão se impressionar. E uma grande massa que não quer pensar, que não quer refletir, que quer que alguém os oriente. Porque dá mais trabalho pensar, dá mais trabalho refletir. Porque dá mais trabalho se conhecer. E aí, o incauto, o impressionável, o desavisado, o preguiçoso, que é aquele que não quer pensar, ele vai se impressionar com o prodígio do outro, com o que vai ser o prodígio. É a fala, é o convencimento, é o magnetismo que o outro vai utilizar para convencer, o poder de convencimento, a sedução da fala do outro. E vai te convencer, né? Tem muitas ofertas de para todas essas pessoas, né? Aquele que traz o amor em não sei quantos dias, aquele que promete as curas, aquele que promete a melhoria na vida financeira, aquele que cobra, né, tem preço por oração de tantos minutos, oração de não sei quantas horas, oração com profecia, oração com não sei o que, propagandas dos falsos profetas e suas falácias não faltam. E tem uma grande massa que apoia essas pessoas, que apoia esses falsos profetas, que apoia essas ideias, e ideias muitas vezes perigosas. E sabemos que isso não está só no setor
religioso, não. Ele está nas lideranças políticas, ele está nas artes, está na ciência. Então, ele está em... Esses falsos profetas, eles estão em vários lugares, lançando as suas falácias. E muita gente acreditando, e muita gente seguindo as profecias mais esdrúxulas possíveis, mais estranhas, fazendo, seguindo essas orientações mais estranhas e se colocando em situações vexatórias, ridículas, e perdendo um tempo enorme, um tempo precioso da sua encarnação, perdendo um tempo precioso mesmo da sua encarnação, porque poderia pensar nessa advertência sobre o surgimento desses falsos profetas. Por quê? Por que não pensar? Porque se for parar para pensar um pouco, porque se fala tanto do Cristo. Eu sou cristão, e a gente vê muito isso, eu sou cristão, mas eu aceito ideias, eu sou cristão, eu me digo cristão, mas eu aceito ideias, eu aceito ideias de líderes religiosos, de líderes políticos que não tem nada a ver com Cristo. Nada. Eu sou cristão e aceito ideias que me fazem olhar o meu irmão de viés, que me fazem ter preconceito contra o meu irmão, que me fazem todo tipo de preconceito. Então, como é que essa ideia, como é que eu posso aceitar essa ideia antifraterna e anticristã e me dizer cristão? Como é que eu posso estar aceitando essa ideia? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não é. Eu não posso seguir um falso profeta que me passa uma ideia anticristã, antifraterna. Eu tenho que pensar. Se eu não quero ter o trabalho de pensar, eu preciso ter esse trabalho de pensar. Eu preciso ter o trabalho de pensar, eu preciso ter o trabalho de refletir. O que aquela ideia me traz? O que aquela ideia me passa? Então, eu preciso ser claro seu objetivo. Então, essa advertência, ela é muito atual para todos nós. Ela é muito atual. E aí, nós vamos buscar quem serão esses falsos profetas, na escala espiritual. Eles estão lá na escala espiritual, no livro dos Espíritos, ditos como os pseudo-sábios. Por que eles nos impressionam tanto? Eles estão ditos como pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes.
Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os falsos profetas, eles estão encarnados e estão desencarnados, inspirando os encarnados também. São pseudo-sábios e estão aí com essas ideologias anticristãs, antifraternas, colocando em risco, muito perigosamente, a evolução da humanidade, atrasando a evolução dos espíritos, atrasando a evolução individual. Imagina, está atrasando, né? Porque se cada um fica se perdendo na aceitação dessas orientações esdrúxulas, se mantendo com essas ideias absurdas que não cabem mais no nosso tempo, de tudo que nós já conhecemos, do tanto que a ciência avançou e já nos mostrou, por exemplo, que todos os homens são iguais, que todos nós, né, somos iguais. As ideias de diferenças de cor de pele, elas são tão absurdas que chega a entrar no nível de difícil de acreditar que ainda as pessoas possam pensar dessa forma. Fica difícil acreditar que ainda possam aceitar a ideia de que existe diferença dos homens pela cor da sua pele. Mas por quê? Porque essas falácias ainda são perpetuadas por falsos profetas. O nosso tempo se estendeu, né? E o nosso assunto, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 21, itens 4 e 5. Vocês podem consultar. Questão 624 também, do Livro dos Espíritos. A escala espiritual também, que está no Livro dos Espíritos. Tudo isso vocês podem consultar, tá? Se informar mais sobre esse assunto. Mas fica para a gente hoje esse ensinamento, né? Quais as características do verdadeiro profeta e como é que nós podemos diferenciar dos falsos profetas. O que o falso profeta é? Ele não é um emissário de Deus. Ele não fala daquilo que Deus ensina. Ele não fala das leis de Deus.
porque ele não se preocupa com isso, porque não é o assunto que está em seu coração e em sua mente falar, desenvolver. Então, meus irmãos, que nós possamos agora agradecer a Jesus e a Deus, nosso Pai, por essa bendita oportunidade de termos nos reunido aqui mais uma vez, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, para esse estudo do Evangelho, e que possamos ter uma noite calma e tranquila, com as tuas bênçãos, Jesus, e com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!